Oi pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui, eu sou um professor de português como língua estrangeira em Macau, na China, e estou aprendendo chinês e falando um pouco da minha experiência para quem estiver interessado, né? Hoje o sol se pondo aqui, um sol de primavera, se pondo aqui em Macau, essa é a melhor época do ano, sol, essa transição do inverno para o verão, faz um solzinho, uma temperatura agradável, 25, 26 graus. Sol de primavera me lembra uma situação engraçada. Logo no primeiro semestre que eu cheguei aqui, eu queria dar umas músicas, né? Professor de português, língua estrangeira, gosta de dar aula com música, né? Música é muito importante na cultura brasileira. E eu escolhi aquela música Sol de Primavera, do Beto Guedes, né? Uma música de 79. Eu gosto bastante, aquela voz meio esquisita do Beto Guedes. Mas, quando eu vi, é uma música muito política, né? E eu resolvi, tinha acabado de chegar, respeitar aqui a cultura chinesa e as limitações. Eu evito falar de coisas muito sexuais, muito políticas, para evitar problemas e para respeitar mesmo a cultura das pessoas que estão aqui. E quando eu ouvi essa música quando já tinha lançado há muito tempo, eu era adolescente, não tinha me dado conta de que era uma música que foi lançada junto com na época da anistia, e é uma música sobre o recomeço, né? Deixou que foi ruim para trás, uma música muito, eu associo muito à anistia, né? Aí cortei. Mas enfim, eu ia fazer um vídeo sobre outras coisas, faço depois. Eu queria, essa semana foi uma semana meio ruim para mim e de estressante e tal, de umas coisas que não deram muito certo, né? E eu resolvi falar sobre isso. Vale a pena aprender chinês? E a resposta é depende, né? Como todas as perguntas complexas, né? Olha, a resposta curta, se você quiser acabar de ver esse vídeo agora, é que existem oportunidades infinitas. São muitas oportunidades. É um mundo novo para se desbravar, praticamente. Mas é um mundo novo para se desbravar com muitas oportunidades, porque é muito difícil. É muito difícil. Então, o que acontece é que, primeiro, eu acho que é um momento muito privilegiado para quem está buscando uma oportunidade de vida, de carreira nova, né? Se você é jovem ou se você está querendo dar uma virada na sua vida, aprender chinês e se dedicar à China é uma grande oportunidade. Os brasileiros não estão um pouco mais ligados na China, mas é uma coisa muito contemplativa, muito distante, tem lá a China. As pessoas no Brasil sabem muito pouco sobre a China. Não tem nem tem aquele estereótipo do imigrante chinês, mas que também não é muito forte, porque teve um pouco de imigração chinesa no Brasil, mas não é uma migração, apesar de ser antiga e consolidada, não foi uma coisa marcante nos números que foi a imigração italiana ou a imigração japonesa, né? E então tem a comida chinesa, que é totalmente fake. A comida aqui da China não tem nada com a comida do China Box ou do restaurante chinês da sua esquina, nada a ver. Assim, quando eu até mostro nas minhas aulas, tem uma aula que eu dou sobre brasileiros asiáticos, dei esse semestre para uma turma de português avançado, e eu mostrei um vídeo de propaganda do China Box e de coisas de comida chinesa, e aquelas coisas do Brasil, né? Rolinho primavera, sabor calabresa, sabor mussarela. E eles acharam uma loucura que né? É uma comida brasileira de inspiração chinesa, que tá tudo certo, uma delícia, tá valendo, mas que não é muito chinesa. E devia ter falado de marca, não quero ganhar dinheiro com esses podcasts mesmo. Dane-se. Mas assim, os brasileiros conhecem muito pouco da China e não estão muito. Então tem um leve interesse bissexto assim, na China. E os chineses estão ainda menos interessados no Brasil. O que aconteceu é que o Brasil virou. A cultura brasileira se espalhou pelo mundo nos anos 50. Final dos anos 40, começou nos anos 50 com a Carmen Miranda, daí com o futebol.
depois se consolidou mesmo com a Bossa Nova, né? Com Tom Jobim, que foi para os Estados Unidos, fez muito sucesso, sucessão mesmo, não é sucesso mesmo. Nessa época a China estava muito fechada para o mundo. Eles estavam vivendo o processo deles aqui, de socialismo, muito fechado. Então a China nunca teve essa coisa de... Eles não gostam de futebol até hoje, não conhecem a música brasileira, o carnaval é meio estranho para eles, essa cultura do samba e futebol. Nada disso nunca chegou aqui. Então as pessoas sabem muito pouco sobre a América Latina, muito pouco sobre o Brasil, quase nada. Mesmo os alunos de português na universidade não sabem dizer... Acho que a única coisa que eles conhecem é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas também não sabem nada sobre o Rio de Janeiro. E tem um desinteresse muito grande pelo Brasil. As pessoas aqui na China estão muito ligadas para a Europa, para os Estados Unidos, que são os parceiros que eles tiveram dos anos 70 até 2020, as oportunidades estavam lá, o interesse deles estavam lá, era desses países que eles estavam querendo tirar novas experiências, aprender novas coisas. Então o Brasil eles não sabem nada e eles acham... A única coisa que o estereótipo que tem da América Latina é que tem muito crime, que é muito perigoso, que nem melhor nem ir. Agora, o que acontece é que tudo mudou depois da pandemia, né? O mundo mudou muito radicalmente. A gente teve duas viradas importantes no meu tempo de vida. Uma foi em 90, quando acabou a União Soviética, caiu o Muro de Berlim, 90, 91, 92. Países do leste europeu viraram países capitalistas, democracias liberais. Teve uma virada na Rússia, que foi um pouco diferente. E os Estados Unidos eram uma grande potência mundial de 1990 até 2020, mais ou menos. Em 2020 tudo mudou também. Esse mundo que era unipolar americano virou um mundo bipolar e a China, uma grande potência, superpotência do mundo. E teve muito impacto no Brasil, porque o que acontece é que o Brasil hoje é muito importante para a China e a China é muito importante para o Brasil. Para o Brasil, a China é o maior parceiro comercial, eles são investidores importantes e a relação comercial está crescendo ano a ano, a passos muito acelerados. O investimento também, e as coisas que o Brasil... As duas economias são muito complementares, né? Então, o que o Brasil produz, a China precisa muito, e o que a China produz, o Brasil precisa muito. O Brasil é basicamente um país que importa capital e tecnologia. E produtos industriais, especialmente de alta tecnologia, e hoje que precisa de muito investimento direto em infraestrutura, que são as coisas que a China faz melhor. Infraestrutura, trem, estrada, aeroporto, porto, essas coisas é o que a China faz melhor. Melhor que todo mundo, mais barato, em grande escala. A China tem uma tecnologia muito desenvolvida e está se desenvolvendo ainda mais a passos largos, está todo mundo vendo, inteligência artificial, programa espacial, supercomputadores, pesquisa em computadores quânticos. A minha universidade mesmo tem um departamento de inteligência artificial super forte, participa do programa espacial chinês. Então isso é muito forte na China e são coisas que o Brasil precisa. Mas a China também precisa muito do Brasil, porque a China é um país que importa todos os produtos básicos, comida, minérios, commodities agrícolas, que algumas não são comida humana, pelo menos é consumo humano, e que se a China não comprar do Brasil, ela tem que comprar de países que se afastaram da China hoje. Então, antes de 2020, a China comprava muito soja dos Estados Unidos, minério de ferro da Austrália, petróleo do Canadá. Todos esses três produtos, carne desses três produtos. E, de repente, a China substituiu a importação desses produtos do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia pelo Brasil e outros países da América do Sul. Que para eles é muito mais seguro. Porque a qualquer momento, se tiver qualquer conflito dentro desse contexto louco, dessa política internacional nova, os Estados Unidos podem boicotar, parar de exportar, ou criar barreiras. E a Austrália, Canadá e Nova Zelândia são muito ligados aos Estados Unidos. Então é muito melhor para eles importarem do Brasil, da América do Sul e de outras partes do mundo do que importar desses países.
Só que as outras partes do mundo não produzem essas coisas na quantidade que eles precisam. Então, a China não está na nossa mão. Eles têm outras opções. Mas o Brasil é muito importante para a China e tem muitas oportunidades no comércio e nos investimentos, como que eu falei antes. Para o Brasil, a China também não é a única carta no baralho, mas é onde está o crescimento e onde estão as novas oportunidades. Porque o Brasil tem relações históricas com os Estados Unidos e com a Europa e a coisa é meio estagnada. Tem muito investimento dos americanos, tem investimento também, muito comércio entre Brasil e Europa, Brasil e Estados Unidos, mas não cresce no ritmo que cresce com a Ásia. E não cresce no ritmo que cresce com a China. E politicamente para o Brasil é muito bom. Esse acordo do Mercosul, eu me lembro de assistir, saiu o acordo do Mercosul ano passado, em 2024. Esse acordo do Mercosul, eu me lembro de ver um debate, a Europa é meio complicado fazer acordo comercial com eles, porque são 27 países, acho que 26 agora aqui na Inglaterra, que o Reino Unido saiu, desde que o Reino Unido saiu. E eles ficam discutindo, a França é contra, mas a Espanha e Portugal são a favor, Itália e Alemanha são a favor, mas Polônia é contra. É difícil conciliar esses interesses. Mas eu me lembro de ver uma reunião do Parlamento Europeu na internet e uma eurodeputada, acho que de um dos países bálticos, acho que da Lituânia, falava assim, olha, mas se a gente não fechar um acordo com o Mercosul, a China vai fechar, a gente precisa se aproximar desses países. Então, para o Brasil é muito interessante jogar em todas as áreas, né? Jogar com os Estados Unidos, jogar com a Europa, jogar com os BRICS e tudo mais. Então, tem tido muitas oportunidades. Para as empresas chinesas, elas estão indo em peso para o Brasil. O que é mais visível são essas montadoras BYD, GWM, Great Wall Motors, né? Não sei, GWM, né? Claro. BYD, agora parece que estão indo outras também. Tem muito investimento em infraestrutura de transmissão elétrica, portos, estradas, metrô, produção de trem, enfim. Vocês estão vendo aí. As grandes empresas chinesas estão indo muito em peso para o Brasil. A BYD vai ter no Brasil, está abrindo fábrica em vários lugares, na Tailândia, na Turquia, na Hungria, mas a maior fábrica é aquela lá em Camaçari, na Bahia, pertinho de Salvador, ali onde eu morava, onde tem meu apartamento. E por quê? Porque para essas empresas, hoje, é arriscado investir nos Estados Unidos, é arriscado investir na Europa. Pode ter algum conflito e eles perderem tudo que eles botaram ali. E o Brasil é um mercado grande, é um país independente, é um país amigo. Então o Brasil está recebendo investimento da Alemanha, está recebendo investimento dos Estados Unidos, também está recebendo investimento da China e tende a ser crescente. Eu tenho uma conhecida aqui que é consultora de empresas e de governos provinciais da China que estão querendo fazer investimento em países de língua lusófona, ou seja, que falam português. Quase tudo é no Brasil. Portugal é muito pequeno, os países africanos são muitos e são menos desenvolvidos, o Brasil é um país grande, tá? E o interesse de empresas médias, empresas grandes, mas não gigantes, como a BYD, é bem grande. Eles estão tentando achar lugares, achar nichos. Então não é só que tem muitas oportunidades agora. A tendência é que tenha muitas oportunidades nos próximos anos também. Nas universidades, por exemplo, que é onde eu sou professor na universidade, eu tenho conversado com várias universidades brasileiras. Eu falo, precisa abrir cursos de graduação em chinês no Brasil, que só tem 2. Tem o na USP, que existe há muitos anos, desde os anos 70, se não me engano, mas é pequenininho. E acabou de abrir um na UFRJ. Eu conversei com o reitor da UFRJ num evento aqui em Macau no ano passado, e ele estava falando que o curso abriu, fizeram os concursos, contrataram os professores, abriram o vestibular em 2020, no começo de 2024, não teve candidatos, eles iam abrir de novo em 2025, não sei qual foi o resultado, torcendo para ter tido bastante candidato e que o curso vá para frente e tudo mais, mas precisa ter muito mais. A China é muito importante para o Brasil. Então, vai começar, tem um movimento que tende a ser de crescimento do ensino de chinês no Brasil, porque tem essa relação comercial muito intensa, tem essas empresas investindo, tem a aproximação dos 2 governos, enfim, tem um vento aí de, não sei se é de pompa, de proa, porque eu não entendo muito dessas coisas de barco, de navio, mas tem um vento atrás empurrando muito forte. E as 2 culturas são muito diferentes. O maior problema não é a língua, porque o chinês, que é executivo de uma empresa,
que está lidando com estrangeiros fala inglês muito bem, e o brasileiro que está nessa posição, dá para achar um brasileiro fácil que fala inglês. Então a comunicação linguística não é o mais importante. Claro que aprender uma língua é super importante, porque você cria um vínculo, você cria um laço, você chega falando chinês aqui, nem que seja básico, tal, as pessoas já sorriem. Quando você fala a língua das pessoas, elas sentem que você é parte da família delas, da comunidade delas. Então é importante os chineses aprenderem português, é importante os brasileiros aprenderem chinês, aproxima muito, abre muitas portas, mas o mais difícil é a cultura. O que eu tenho visto no meu trabalho cotidianamente aqui é que, assim, primeiro tem umas coisas que eu não imaginava. O fuso horário atrapalha muito. É muito difícil fazer as coisas entre a China e o Brasil por causa do fuso horário. Por quê? Eu não esperava isso. Porque eu lidava com intercâmbios com a Europa, com a África, Estados Unidos, América Latina. Tem uma diferença de fuso horário, mas você consegue marcar uma reunião no mesmo dia. Uma reunião síncrona, né? Os dois ao mesmo tempo. Aqui, com a China e com o Brasil, como são 11 horas de fuso horário, então quando é meio-dia no Brasil, são 11 horas da noite no Brasil, na China. Meio-dia no Brasil, 11 horas da noite na China. Então, não dá para você marcar uma reunião meio-dia, você tem que marcar uma reunião, tem uma janela estreita, que é 8 a 10 da manhã no Brasil, que é 9, 11 da noite aqui, não, 8 a 10 da manhã no Brasil, é 7 a 9 da noite aqui. É essa hora que dá para fazer as coisas. Aqui de manhã, em vez de ser 11 horas, são 13, e é o dia anterior, então é mais confuso ainda. Então, quando aqui é meio-dia, no Brasil são quando aqui é meio-dia, no Brasil são 11 horas da noite. Então, quando são 8 horas da manhã aqui, no Brasil são 9 horas da noite. Então você vê, aí talvez se você acordar cedo, você consegue fazer uma reunião com o Brasil. Mas você tem 1 hora da manhã, 2 horas à noite que dá para fazer as coisas. Reunião e tal. Quando eu mando um WhatsApp, é assim, é como e-mail. Pior que e-mail, porque assim, eu mando um WhatsApp hoje, agora, são quase 6 da tarde aqui. Agora é muito cedo no Brasil, são 7 da manhã, são 6 e quase 7 da manhã no Brasil. Então, eu vou receber a resposta no meio da madrugada. Daí eu não vou ter visto. Então, eu vou receber essa resposta amanhã de manhã. Mas quando eu responder, as pessoas no Brasil já estão dormindo. Então, o WhatsApp é uma coisa de um dia para o outro. Então, o que você, com um país europeu, com os Estados Unidos, com a América Latina, com a África, você consegue resolver num dia, aqui às vezes você demora uma semana, porque o cara tá dormindo, entendeu? Marcar reunião super difícil, tem essa janela super estreita de horários. No caso das universidades, é pior ainda, porque tem uma questão do calendário não bater. Aqui a gente está no hemisfério norte, então as férias grandes são junho, julho, agosto. A universidade está vazia. E no Brasil é dezembro, passou o Natal, né? Janeiro e fevereiro. Do Natal ao Carnaval, né? Bom, então morreram 3 meses por ano que nada acontece. Ou porque aqui está tudo vazio, ou porque lá está tudo vazio. E aqui o Ano Novo Chinês, que é o feriado mais importante deles, também pode cair em semanas diferentes, não tem data fixa, como o Carnaval no Brasil, Páscoa e tal. É um feriado de 2 semanas, que você não consegue fazer também muito nada. Então, o Brasil tem muito feriado. Então, uma coisa que por exemplo, eu estou negociando intercâmbio com 4 universidades brasileiras desde setembro do ano passado. E o que a gente queria era mandar os alunos de intercâmbio agora no segundo semestre desse ano. Mas para isso eles precisam decidir até comecinho de março, até final de fevereiro. Foi semana passada o prazo. Eu não consegui em 5 meses negociar isso, que é uma coisa rápida. Negociar um acordo de intercâmbio é uma coisa que em 3 semanas você resolve. O reitor assina um mês. O reitor assina lá, o reitor assina cá, você negocia os termos. Vai, 6 semanas. Estou 6 meses negociando isso. Então, isso é muito difícil. Agora, mais difícil mesmo são as diferenças culturais. A maneira de fazer as coisas na China e no Brasil é muito diferente. Tudo dá problema e tudo precisa ser explicado.
Por exemplo, nesse acordo dos intercâmbios, eu mandei para uma universidade brasileira os documentos finalizados, depois de negociar, depois de tudo, e a universidade brasileira fez uma assinatura eletrônica com o gov.br. A reitoria não sabe o que é isso. E pediu o original Word. Por que estão assinando? Que negócio é esse de assinatura eletrônica? Eu tive que explicar. Bom, estou há 2 semanas nesse impasse, que eu tenho uma hierarquia muito forte aqui na China, nada se resolve de baixo para cima, então eu falo para a chefe das secretárias, a chefe das secretárias fala com a secretária do vice-reitor, o reitor, a secretária do reitor fala para o chefe de gabinete do reitor, o chefe de gabinete do reitor fala para o reitor. Daí o reitor tem uma dúvida, volta tudo. E nisso a gente perde uma semana. Até hoje, a Universidade Brasileira assinou com uma assinatura eletrônica, que é o que todo mundo deve fazer, que é mais confiável, mais garantido, mas eles não conseguem entender cadê o documento Word para a gente colocar também a assinatura do reitor. E esses são pequenos problemas. Tem problemas de procedimento, problemas de... tudo dá problema. E é um pouco estressante. É um pouco estressante. Um pouco. E tudo demora muito, e é muito difícil. E tem coisas que não dão certo. Tem coisas que eu vejo que seria super legal acontecer, que seria o máximo. Então, assim, tem o problema do calendário, do fuso horário, tem o problema das burocracias que não se entendem, tem o problema dos procedimentos, que eu faço muita coisa errada e as pessoas ficam bravas comigo, por ingenuidade minha. Eu tô aqui há 2 anos, mas todo dia eu faço alguma besteira. É difícil e tem desinteresse em ambas as partes. Então, nem as instituições brasileiras estão super interessadas para brigar e fazer essas coisas andarem, nem as chinesas. Então, mas tem uma cobrança de cima. Então, o Xi Jinping veio, o presidente da China, Xi Jinping, fez uma visita para comemorar os 25 anos da devolução de Macau para a China. Um dia eu explico essa história num outro vídeo. E ele visitou a nossa universidade, por vários motivos. E ele falou que queria que nós nos empenhássemos, nós, eu digo, o governo de Macau, profissionais aqui de Macau, pessoas nas universidades, nos negócios, em tudo, para usar Macau como uma plataforma de aproximação entre o Brasil e a China. Então tem uma pressão política. O governador de Macau, que é um governador novo, fala disso o tempo inteiro, que tem que se aproximar dos países que falam de português. Então tem uma pressão de cima para baixo. E tem uma pressão da economia, das oportunidades das empresas. Mas é muito difícil fazer as coisas. E uma das coisas mais difíceis é que não tem pessoas que falem as 2 línguas e que conheçam as 2 culturas. E não estou falando só... Quando eu falo conhecer as 2 culturas, não é só saber aqui se come de palitinho, no Brasil se come de garfo e faca. Ou no Brasil se come feijoada, aqui se come arroz. Não é bem isso. Tem essa parte cotidiana da cultura. Tem a parte da comunicação, de como evitar ruídos, tá? Mas tem uma parte dos procedimentos das empresas, das instituições, como é que funcionam as empresas aqui, como é que funcionam os negócios, como é que as pessoas fazem as coisas, quais são as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que funciona melhor, o que não funciona melhor, no que as pessoas estão interessadas. E, assim, é um abismo. Por exemplo, teve essa menina que eu conheci, eu chamo todo mundo de menina, ela é uma adulta, uma profissional, claro. E ela estava ajudando uma empresa, eles aqui na China têm um negócio que a internet é toda diferente, né? São outros aplicativos, outros canais e tal. Uma coisa que as pessoas gostam muito aqui é assistir canal de influenciadores que promovem produtos. E eles têm dezenas de milhões de seguidores, é uma coisa enorme. Então as pessoas ficam assistindo. O cara, ele testa maquiagem. Então tem um cara que ele tem 40, 50 milhões de seguidores, um cara muito famoso aqui na China, e ele faz um vídeo de 3 horas testando batom, e falando da vantagem de um, falando da vantagem de outro, é meio que um programa, assim. E eles queriam fazer... Essa empresa contratou essa menina que fala um português maravilhoso, já foi para o Brasil várias vezes, faz esse tipo de negócio, é consultora, para ir para o Brasil e criar isso.
E ela foi procurar governos e ela teve um contato, acho que com o governo estadual do Espírito Santo, foi alguma cidade do Espírito Santo. E ela foi parar numa escola técnica do Espírito Santo, que ela queria fazer um curso de formação de influenciadores digitais para criar um canal de promoção de produtos no Brasil. E ela queria criar uma agência que ela ia contratar as pessoas por CLT para fazerem essa promoção de produtos. E eu falei para ela, isso não vai dar certo, tá tudo errado. Primeiro que, bom, se você quer fazer as coisas no Brasil, você não vai atrás de governo. Aqui na China é assim, o governo é que toca tudo, inicia tudo, induz todas as ações, mas no Brasil não, você vai direto no mercado. Depois eu falei assim, brasileiro não vai ficar assistindo um programa de 3 horas sobre batom, ou sobre mouse, ou sobre almofada. Ninguém tem saco para isso. Sei lá, talvez eu esteja errado. Mas você quer realmente? As pessoas querem ver celebridades, podcast, querem ver vídeo de cachorrinho. Mas as pessoas não consomem do jeito... Tem uma cultura de consumo muito diferente no Brasil e na China. Agora, certamente ir para uma escola e tentar fazer um curso de formação de influenciadores digitais é uma ideia tão errada. Não é assim que as coisas funcionam no Brasil. O Brasil tem pessoas muito criativas e comunicativas, chacoalhar cai 200 milhões, mas é diferente. Então eu falei assim para ela, vai atrás de uma agência de publicidade especializada em mídia digital. Tem milhões de pequenas empresas especializadas nessas coisas. Daí você cria uma publicidade para os podcasts e para os canais que as pessoas já assistem. E eu falei assim, ir para a escola? Vocês estão malucos? Uma escola no interior do Espírito Santo? Tá doida? Faz um concurso online. E eu falei assim, e no Brasil, CLT, tem um pessoal que quer fazer concurso público, tem um pessoal que quer CLT. Mas esse tipo de pessoa que quer ser influenciador digital não trabalha nas artes, você não trabalha nesse esquema de CLT. Ela reclamou, falou assim, os brasileiros não querem carteira assinada. Eu falei, não, o cara quer influenciador digital. Então, assim, ela, por mais que ela esteja viajando, se especializando nisso, tentando aprender, conversando com as pessoas, correndo atrás, a maneira de pensar na cultura chinesa, nesse tipo de negócio, é completamente diferente da brasileira. E vice-versa. Aqui tem empresas brasileiras tentando entrar na China e deveriam tentar mais. Mas boa sorte, é muito difícil, tem muitos obstáculos e precisa muito, e aqui que eu queria chegar. Precisa muito de pessoas que passaram muito tempo aqui, que trabalharam muito tempo aqui na China. Você começa estudando chinês no Brasil, mas você tem que passar muito tempo aqui, você precisa trabalhar aqui, você precisa ter parceiros aqui, porque por mais que você trabalhe aqui, que é o que eu estou fazendo, já estou há 2 anos dando aula aqui na universidade, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa diferente, tem um procedimento que eu não conheço. E para eles também, eu estou fazendo esses intercâmbios, eu estou fazendo... Um dia eu conto dos intercâmbios que eu estou fazendo, são super legais, com várias universidades em regiões diferentes do Brasil. Estou criando um posto aplicador de SOPBRAS, que é o exame oficial do governo brasileiro de proficiência em português do Brasil, né? Se eu não estivesse fazendo, não tinha como, é muito difícil, eles não entendem a burocracia brasileira também. E a gente não entende a deles, então é um projeto de vida. Não precisa ser seu único projeto de vida, mas é um projeto de vida. Você aprender chinês demora muito tempo. E vir para a China e ficar muito tempo aqui, trabalhar numa área específica e conhecer as particularidades e fazer parceiros e fazer um networking aqui para criar a condição para você conseguir fazer essa ponte. Sem isso, governos, instituições, empresas não conseguem se aproximar, não tem o operador que faça isso. É muito difícil. Então é importante, se você está interessado na China, é fascinante você fazer isso. Você vai ter trabalho pro resto da vida, você não vai ter desemprego. E você vai fazer coisas muito interessantes e gratificantes, vai aprender muito e tudo mais. Então as oportunidades são, hoje muitas, tendem a crescer muito, muito nos próximos 10 anos. Então,
Você está querendo uma carreira, você está querendo uma oportunidade, querendo crescer, querendo ganhar dinheiro, aprender coisas novas, aprender chinês é fantástico, venha para a China. Agora o reverso da medalha. As dificuldades. Olha, é difícil. É difícil. Eu dediquei a minha vida a aprender línguas novas e a morar em outros países. E é difícil. É difícil. Olha só meu caderninho de chinês aqui. Um dia vou fazer um vídeo sobre minha rotina de aprender chinês. Faço aula todo dia. Eu estou na aula 409, ó. Essa foi a aula que eu fiz essa semana. Ontem eu estava meio deprê, eu nunca cancelo minhas aulas, eu faço aula todo dia. Ontem eu estava meio deprê, não cancelei minha aula. Foi raro, primeira vez que eu faço isso. Demora. Não é trivial. Aprender inglês, aprender espanhol, francês, alemão. Alemão eu aprendi em 3 anos. Eu fiquei 1 ano estudando alemão intensivo. Primeiro um períodozinho sozinho, depois no Instituto Goethe. Daí eu fui para a Alemanha, fiquei 2 anos na Alemanha, muito intensivamente. Fiz um curso de 4 meses intensivo com uma bolsa do governo alemão. Depois eu fui para a universidade, trabalhava, tinha muitas relações pessoais. 3 anos, cheguei no nível bem avançado, nível C2 de alemão. Tô há 2 anos aprendendo chinês e não tá nem perto. Eu não aprendo escrita, só no final de semana que eu brinco de caligrafia, porque eu acho lindo, me relaxa, mas eu não sei ler e escrever. Eu só aprendo a falar e tô no nível A2, para quem entende isso, é um nível... Me viro aí, quando eu vou pegar táxi, essas coisas, situações simples consigo virar, consigo ter conversas simples com o meu professor, mas no trabalho eu não consigo usar chinês, nem com os meus alunos, nem com os meus colegas. É um projeto de muitos anos, e com momentos muito difíceis, de um desânimo muito grande. E assim, eu sou uma pessoa que adora aprender línguas, vivo para isso, eu já parei para estudar sistematicamente, sei lá, umas 15, 20 línguas, que eu uso bastante, eu uso umas 8, 9 línguas, com algum nível de proficiência razoável. No meu cotidiano eu uso umas 4, 5 línguas todos os dias, é o que eu fiz da vida toda. Minha primeira experiência internacional foi com 3 anos, quando meus pais foram para os Estados Unidos, e eu fui junto e cresci bilíngue, e depois eu voltei para o Brasil, logo depois, com 7 anos. Mas assim, vivi em vários países e tô apanhando, viu? Tô apanhando. Então, e é difícil morar na China, aqui a internet é outra, a China não é super aberta a estrangeiros. Posso um dia contar, é difícil, assim, quando eu pego o ônibus, ninguém senta do meu lado. Não é hostil, mas tem uma distância com os estrangeiros. Eles são muito gentis, os chineses são super gentis, sorridentes, as pessoas me tratam bem, mas tem uma distância difícil de superar. Talvez seja a minha idade também, porque eu já tenho 53 anos, é mais difícil nessa idade fazer amigos do que com 20. E é muito longe, tem essa coisa do fuso horário também significa que eu não consigo ligar para as pessoas no Brasil e conversar facilmente por causa do fuso horário, né? É difícil ir para o Brasil, é muito caro, mas mais caro é muito longe. Demora muito ir para o Brasil. Eu tenho ido 2 vezes por ano, mas eu fico doente quando eu vou, fico doente quando eu volto, aquele resfriadinho de avião. É um voo muito longo, eu não consigo fazer tudo numa tacada só, normalmente eu paro na metade do caminho. É do outro lado do mundo, né? A comida é muito diferente, os hábitos são muito diferentes. E às vezes quando rola um estresse no trabalho, dá aquela... difícil, dá aquela pegada. E a coisa da língua também, tem horas que eu gosto muito das minhas aulas de chinês, gosto muito do meu professor, eu faço de um jeito muito gostoso, que funciona muito para mim,
mas a lentidão do processo é muito difícil. Tem horas que você fala assim, não, eu não consigo aprender essa palavra, já tentei memorizar, já fiz cartãozinho, esqueci de novo. Então tem momentos de muito, você precisa querer muito, não é para qualquer um. Então, agora é muito recompensador, né? Porque eu sei o tamanho da dificuldade de aprender chinês, muito mais difícil que alemão, muito mais difícil que russo, muito mais, muito mais. Mais difícil, eu acho mais difícil que japonês, porque japonês não tem tom. Vou fazer um vídeo sobre os tons e como eu lido com essa coisa do tom. Quando eu morava na Alemanha, os alemães, assim, você falava assim, hallo! As pessoas, nossa, como seu alemão é ótimo! Na França é assim, né? Na China não. Ah, tá errado isso que você falou, é assim. Então, tem uma coisa de, que legal que você está aprendendo chinês, especialmente no ambiente onde eu estou, porque todo mundo dá aula de língua, ou de chinês, ou de inglês, ou de espanhol, de português, no meu departamento, na minha universidade. E as pessoas entendem melhor esse processo. Mas difícil. Eu fiquei muito chateado na sexta-feira porque eu comprei umas coisas na internet, no Taobao, que é o Alibaba interno aqui da China. Eu não usava o Taobao porque tudo era em chinês, podia botar o Google Tradutor, mas tinha muito erro, muito difícil de navegar. Mas eles fizeram agora, começaram um serviço para quem mora em Macau e Hong Kong, que eles fizeram uma tradução muito melhor, o próprio site já vem todo em inglês. Dá uns pau, mas funciona. E eu comprei 2 negocinhos aí e pus meu endereço em Macau. E em Macau, como tem língua oficial, o cantonês e o português, vou fazer um vídeo sobre isso, eu pus o endereço em português. O entregador me ligou e depois eu atendi, não consegui falar com ele porque ele não sabia mandarim, ele só sabia cantonês, e o chinês que eu estou aprendendo é mandarim, que é o chinês oficial do país todo. O cantonês é a língua aqui da província de Guangdong, de Cantão, né? Eu não sei nada de cantonês, eu só aprendo mandarim. Ele não estava entendendo, eu não estava entendendo ele, telefone. Daí a gente começou a digitar, porque daí dava para fazer um copy-paste no Google Tradutor. E a coisa aqui, os endereços têm endereços, os nomes das ruas e dos prédios e das coisas tem em cantonês e tem em português, mas eles não são a tradução literal um do outro. São nomes bem diferentes, não tem nada a ver. E ele falou assim, eu não sei o que é o seu endereço em chinês, qual é? E eu não sei digitar em chinês. E eu conseguia achar um endereço, mas eu não conseguia digitar em chinês. E eu falei para ele, eu não consigo te explicar o meu endereço. Ele falou assim, eu também não sei o seu endereço. E eu não entregou. Fiquei sem. Eu fiquei tão chateado. Falei, 2 anos. 2 anos. Quando você pensa que as coisas estão começando a melhorar. Ai, que difícil. Entendeu? Então, isso que eu estou em Macau, que eu vou explicar as diferenças de um dia no outro dia, de viver em Macau, em Hong Kong, viver na China. Então é difícil, precisa querer muito. Você precisa... O lance são 2 coisas. Primeiro, você precisa ser muito disciplinado na sua rotina de aprendizagem. Dá para fazer 2 aulas por semana, que você demora 50 anos para aprender a perguntar onde é o templo. Tira uma foto para mim, que é muito lento. Você tem que fazer aula todo dia mesmo. Não precisa ser muito tempo, mas precisa fazer aula todo dia. Precisa estudar, precisa se dedicar, precisa vir morar bastante tempo aqui na China, 2 meses não adianta. Precisa ter para você usar isso profissionalmente, precisa vir aqui, ter uma experiência profissional também, é o ideal. Então você precisa aprender um método que funcione para você. Você precisa desenvolver uma rotina de aprendizado que funcione para você, que você goste. Não é nem que dê tanto resultado, o resultado é lento de um jeito ou de outro. Mas você precisa gostar da rotina de aprender. Hoje vai ter aula, estou animado, minha hora boa do dia é minha aula. Fiz tudo de um jeito que eu gosto muito. E eu vou falar disso no outro vídeo. Estou prometendo um monte de vídeo aqui, vamos ver. Vou fazer.
ritmo de trabalho aqui na China é intenso, né? Mas domingo eu faço vídeo. E a outra coisa é que você precisa achar coisas na cultura chinesa que você se apaixone, que você acha, assim, muito legais e que te mova. Porque a oportunidade de dobrar o seu salário, estou falando disso porque a BYD foi para Camaçari, lá na Bahia, e prometeu que quem falasse chinês, eu acho que até o nível básico, mesmo que seja o nível básico, o salário é em dobro. Agora todo mundo quer aprender chinês, mas isso serve como um movimento inicial, não sustenta 10 anos de aprendizagem intensa durante todo o dia, entendeu? Você precisa achar uma coisa da cultura, seja a música, eu não gosto da música chinesa, da pop, assim, eu gosto da tradicional, mas que não tem letra. Ou a arte, ou a caligrafia, ou filme, ou série, ou a comida. Normalmente precisa ser uma combinação dessas coisas, uma só também não adianta. E isso para mim tem sido um grande desafio, porque eu gosto da cultura chinesa, mas eu ainda não achei aquela... A coisa que me pega, assim, que me move, é que eu gosto muito das pessoas. O trato com as pessoas é muito doce, é muito... os chineses estão sempre sorrindo, eles são muito gentis, os meus colegas, os meus alunos, as pessoas na rua são pessoas muito gentis, muito doces, então isso é o que me move mais. Mas eu sinto que eu precisaria... Eu gosto de algumas comidas. Eu preciso fazer um vídeo de comidas aqui, de Macau, pelo menos, né? Tem umas comidas meio... não muito legais, assim, mas tem umas muito boas. Comida é um tema legal para fazer um vídeo, né? Enfim, mas achar coisas que você adora para te estimular, especialmente nesses períodos de baixada, assim, de bater uma deprê, você não tá muito legal, tá cansado, tá trabalhando muito. Mas... Então, a minha conclusão é, primeiro, como diz uma amiga minha, se fosse fácil, todo mundo ia querer. É difícil, é muito difícil, exige um esforço pessoal, sustentado durante muitos e muitos anos, muito intenso, tanto para aprender a língua, como para viver na China, como para aprender mais sobre a cultura e viver essa experiência. Não é uma coisa rápida, não mesmo, mas exige muito esforço. Agora, a recompensa é muito grande. Quando eu vou para viajar pelo interior da China e eu consigo falar com as pessoas, e as pessoas vêm falar comigo no trem ou na rua e vêm perguntar coisas, é super legal quando eu consigo me comunicar com elas, muito legal. Eu me sinto com toda a dificuldade fazendo erro, tão pra lá, mas é muito legal. E tem uma recompensa profissional, né, que é não só você ganhar dinheiro, mas fazer coisas interessantes e criar coisas novas e fazer projetos. Então, se você... Bom, eu vim para a China com 51 anos? 52 anos. Não, eu tinha 52 anos quando eu vim para a China. Não precisa ser um jovenzinho, né? É mais difícil quando você é mais velho, mais difícil quando você já está mais estabelecido, é mais difícil quando você tem família. Apesar disso não, conheço gente que vem com a família, põe as crianças na escola, elas aprendem chinês, tudo de bom. Para as crianças é até mais fácil e mais divertido do que para os velhos. Agora, especialmente se você é jovem, as oportunidades são muito grandes, é um mundo muito fascinante, muito recompensador. Especialmente se você gosta de... você precisa gostar de aprender línguas e se interessar por outras culturas e querer ter essa vida internacional, que é muito interessante, muito recompensadora. Tanto financeiramente, você ganha mais, muito mais, não por estar aqui na China, mas por estar fazendo um trabalho desse tipo. Mas muito estimulante, é muito recompensador quando com tantas dificuldades você consegue fazer um projeto novo, consegue criar uma coisa nova, você vê um resultado e fala, uau, fiz uma diferença aqui, muito legal. Então fica isso, mas tenta e persiste, né? A gente tem um programa de alunos no meu departamento, tem um curso de doutorado em chinês como língua estrangeira. Então são chineses que fizeram graduação, fizeram mestrado e agora estão fazendo doutorado para serem professores de chinês para estrangeiros, pelo mundo. E a gente tem um convênio com uma universidade no Brasil
parceiros muito legais da Universidade vou até falar o nome, não deveria, mas a Universidade Federal de Sergipe, muito legal esse projeto. Eles que procuraram a gente, tem sido maravilhoso. E eles têm 2 alunos de graduação que dão aula de chinês para os nossos alunos aqui, e a gente tem alunos do doutorado de chinês como língua estrangeira que dão aula de chinês para eles lá. E a gente tinha medo, a gente abriu a turma com 20 alunos, terminou com 8. Eu falei, pô, 8 tá muito bom, desistiu só metade. 9. Não, acho que foi 10 ou 11 que continuaram. Tô exagerando. Foram 11. Desistiu mais ou menos metade. Eu falei, metade? Para curso de língua livre, gratuito no Brasil, é uma taxa bem de sucesso, não é diferente dos cursos de francês, de inglês, que são línguas muito mais fáceis de aprender, né? E os alunos estão continuando e estão interessados na cultura chinesa e são jovens, entusiasmados. Eu fui lá dar uma palestra no ano passado, veio todo mundo, foi super legal. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que de ser professor, né, de você ver esse pessoal jovem, se empolgando com uma coisa nova, descobrindo um novo mundo, muito bacana. Mas tem que ter bastante disciplina, tem que ter um pouco de aptidão mesmo, você tem que gostar disso, ter um certo talento para aprender línguas, para cultura, está muito interessado na China, mas é muito recompensador. Então, eu estou vivendo isso, não é sem dificuldades, mas eu recomendo muito. Tá bom? Então era isso, até domingo que vem. Valeu!